Por 4 votos a 1, STF condena Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E você vai ver também. Advogado de Bolsonaro estuda pedir embargo da decisão do STF e pode recorrer a cortes internacionais. Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos. FBI divulga foto de suspeito que atirou e matou Charlie Kirk. E ainda, Copa do Brasil define hoje mais 2 semifinalistas da competição. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha, a primeira turma do STF decidiu agora há pouco, de maneira inédita na história do Brasil, condenar um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro e mais 7 réus foram condenados pelo placar de 4 votos a 1. O único a divergir da condenação foi o ministro Luiz Fux, que votou ontem. Hoje à tarde, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin votaram pela condenação e encerraram os votos. O julgamento continua amanhã. Os ministros vão discutir o tamanho das penas que serão determinadas a cada réu e aplicar a sentença. Vamos ouvir, então, um pouco do julgamento que acontece agora. A colaboração foi efetiva, a colaboração foi importante e a colaboração deve, em virtude da segurança jurídica, e gostemos ou não do Instituto da Colaboração, ele existe e, ao existir, ele deve ser valorizado no sentido que a legislação reconhece. Então, nesses termos, eu deixo de individualizar cada uma das penas para cada um dos delitos, uma vez que o réu é colaborador por unanimidade. A gente ouviu aí as palavras do ministro Alexandre de Moraes já falando das penas. E é importante lembrar que mesmo após o julgamento, os advogados podem apresentar recursos que serão analisados pelo STF antes de cumprir as penas. E olha só, o momento exato, nós vamos ver agora que a ministra do STF, Carmen Lúcia, votou pela condenação dos réus e formou maioria no STF. Vamos ver. Presidente, eu estou juntando tudo isso que é o meu voto no sistema e estou julgando procedente a pretensão, portanto, da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, o pedido, e considerando procedente para condenar Alexandre Ramagem Rodrigues pelas práticas dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Almir Garnier Santos pelas práticas dos crimes previstos também, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. E, como disse, a participação menor, a participação mais afastada, eu estou deixando para a dosimetria. Anderson Gustavo Torres, pela prática dos crimes também de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano, inclusive qualificado com a deterioração do patrimônio. Mauro César Barbosa Cid, pela prática desses crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar,
organização criminosa, esta é a acusação feita, este é o diferencial de ser o líder da organização, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela prática desses mesmos crimes, e Walter Souza Braga Neto, pela prática dos crimes, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio. E após o STF condenar Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente não descarta recorrer a cortes internacionais. Em uma rede social, Eduardo Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de psicopata e fez elogios ao ministro Luiz Fux. Antes do 5º dia de julgamento começar, um dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro, Paulo Amador Bueno, disse que há a possibilidade de discutir embargos infringentes, um recurso cabível contra uma decisão não unânime que seja desfavorável ao réu, com o objetivo de permitir que o voto vencido favorável ao réu seja reavaliado com a possibilidade de alterar o julgamento desfavorável. O advogado também não descarta recorrer a cortes internacionais após a condenação. Entre os recursos viáveis está o embargo de declaração, usado para estabelecer pontos obscuros, omissos ou contraditórios de uma decisão, de que para se ter uma organização criminosa armada é preciso ter sido apreendido alguma arma de fogo. O advogado afirmou que não existia arma apreendida ou emprego de arma de fogo. A defesa do ex-presidente diz que vai recorrer à prisão domiciliar após a condenação, pois a saúde de Bolsonaro é muito delicada. Após o voto da ministra Carmen Lúcia a favor da condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus, Eduardo Bolsonaro postou em sua rede social críticas ao ministro Flávio Dino. Chamou de psicopata o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele é um criminoso vestido de toga, que usa a justiça como meio de tortura, ameaça e perseguição política. E elogiou o ministro Luiz Fux, dizendo que ele desnudou o Alexandre de Moraes e seus cúmplices. E uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha aponta que 38% dos brasileiros consideram o governo Lula ruim ou péssimo, enquanto 33% avaliam como bom ou ótimo. O Datafolha divulgou uma pesquisa feita com brasileiros sobre o grau de satisfação com o governo Lula. Segundo o Instituto de Pesquisa, o percentual mostra que houve um aumento entre os que consideram o governo Lula ótimo ou bom, mas o percentual de pessoas que desaprovam é ainda menor. Confira só os números. 33% responderam que consideram ótimo ou bom o trabalho de Lula até aqui. Esse percentual era de 29% meses atrás. 28% falaram que acham regular, uma queda de 1%. Enquanto 38% disseram considerar ruim ou péssimo o governo Lula. Antes, esse percentual era de 40%. Enquanto isso, 2% disseram não saber ou não responderam. A maior porcentagem de respostas positivas ao governo Lula vieram do Nordeste, 45%. Enquanto isso, no sul do Brasil, foi onde teve a maior porcentagem de respostas negativas ao trabalho de Lula, 52%. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 35 anos e um estudo revelou como o consumidor brasileiro tem conhecimento e utiliza seus direitos. No dia em que o Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos, uma pesquisa revelou que as regras são conhecidas atualmente por 86% da população. O levantamento foi realizado pelo Colegiado Nacional de Procons Estaduais entre os dias 2 e 9 de setembro, com 1.252 participantes de todas as regiões do país. A consulta mostra que 68% já tiveram algum problema ao comprar um produto ou serviço nos últimos 2 anos e 31% não enfrentaram nenhuma dificuldade. Dos que tiveram problema, 38% conseguiram resolvê-lo totalmente com a empresa ou fornecedor. Além disso, 19% resolveram apenas parcialmente e 41% não conseguiram resolver a questão diretamente. Cerca de 58% dos entrevistados já utilizaram plataformas digitais públicas ou privadas para registrar queixas de produtos comprados. E dos que conhecem o código, 84% consideram a legislação muito importante para a proteção do consumidor.
De acordo com o Colegiado Nacional de Procons, os números mostram que o brasileiro está atento aos seus direitos e valoriza os mecanismos de proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990 e reúne a legislação que protege os direitos dos consumidores, regulamentando a relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços. E veja a seguir, FBI divulga foto do suspeito que atirou e matou Charlie Kirk. E ainda, Copa do Brasil define hoje mais 2 semifinalistas da competição. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, hoje nós temos o quadro Desvendando Fake News, aqui no Jornal das 18h30. E quem vai apresentar o quadro é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale, seja muito bem-vindo. Qual é a notícia ou a fake notícia de hoje? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. E hoje aqui no Desvendando Fake News, nós vamos falar de um dos assuntos do momento, sobre o caso do atirador que matou o ativista conservador Charles Kirk durante um discurso em uma universidade americana. Um vídeo que circulou principalmente na rede social X mostra um homem correndo em um estacionamento. Na legenda do vídeo, alegava que o registro seria da fuga do atirador que matou o Kirk. A pessoa que gravava a cena diz que alguém estava atirando e que aquele homem seria o responsável. Mas o registro é fake, Kleber. O vídeo não tem qualquer relação com o assassinato de Charles Kirk. A gravação foi feita no dia 28 de julho deste ano, depois do tiroteio do Grand Sierra Resort em Nevada, nos Estados Unidos. O caso deixou 3 mortos e outros 3 feridos. E até o momento, o suspeito que atirou em Kirk continua foragido. Bom, Kleber, esse é um caso que teve muita repercussão no mundo inteiro e com certeza iria atrair muita desinformação. O Desvendando Fake News fica por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Muito obrigado pelas informações, Ale, e até mais. Olha, e ainda falando desse caso, uma foto do possível atirador que matou o ativista Charlie Kirk acaba de ser divulgada pelo FBI. Vamos ver a imagem. O FBI divulgou uma foto de um homem que pode ser suspeito da morte de Charles Kirk usando roupas escuras, boné e óculos de sol. Agentes afirmam que o criminoso, por ter aparentemente a idade de um universitário, havia se misturado com facilidade entre os estudantes da instituição. No dia seguinte ao assassinato do ativista conservador Charles Kirk, autoridades do estado de Utah, nos Estados Unidos, e o FBI montaram uma força-tarefa para localizar o atirador. Segundo o FBI, o atirador fugiu para uma área residencial ao lado da universidade. O disparo foi feito de cima de um telhado contra Kirk, que acabou morrendo. Oh my God! Go, run, run! Counting, we're not counting gang violence. Oh my God! A polícia afirma que encontrou a arma do crime, um fuzil de alta precisão, em um bosque próximo. No momento do atentado, Kirk fazia um evento com cerca de 3.000 estudantes. Segundo a agência de notícias Reuters, o ativista foi perguntado sobre violência armada segundos antes de ser baleado. 2 pessoas chegaram a ser detidas na quarta-feira, mas foram liberadas pelas autoridades após serem interrogadas e não haver conexão constatada com o atirador. Oh my God! Go, run, run! Segundo especialistas, como o suspeito não foi preso ainda na quarta-feira, as buscas viraram uma espécie de corrida contra o tempo, porque quanto mais demora para as autoridades localizarem o homem, mais longe ele pode ir e mais difícil as buscas se tornam. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos falar de Copa do Brasil, né? Porque hoje tem mais decisão e serão conhecidos os 2 últimos semifinalistas. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Cruzeiro e Atlético Mineiro abrem os jogos dessa quinta-feira. Daqui a pouco, às 19h30, a bola rola. O confronto será no Mineirão e só terá cruzeirenses. E a expectativa é de recorde de público para confirmar a classificação da Raposa. Já pelo lado do Atlético, será uma noite de reestreia no comando técnico. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam em mais um clássico na Copa do Brasil. Com os ingressos do Mineirão esgotados, a expectativa é que 61.584 torcedores compareçam nas arquibancadas para fazer a festa, o que poderá representar recorde de espectadores no estádio desde a reforma para a Copa de 2014. Quem avançar de fase hoje enfrenta o Corinthians na semifinal. O Cruzeiro venceu o jogo de ida e conquistou a vantagem de 2 gols. Isso significa que a Raposa pode entrar em campo para segurar o empate e no máximo perder por 1 gol. Nas 4 linhas, o Cruzeiro faz suspense sobre o elenco titular. Durante os treinos, nenhuma informação foi divulgada, inclusive sobre a condição física de atletas lesionados. Mas a principal dúvida é o atacante Caio Jorge, que se lesionou durante a data FIFA com a seleção brasileira. Caso não tenha condições para jogo, Gabigol será o titular. Do outro lado, o Galo conta com uma reestreia na beira do gramado. O técnico Jorge Sampaoli, que assumiu o cargo após a demissão de Cuca. O treinador comandou 12 treinos durante a data FIFA e logo na sua estreia pretende mudar a forma da equipe jogar. Sampaoli conta com o retorno dos zagueiros Júnior Alonso e Ivan Roman, e o volante Alan Franco. O zagueiro Lianco, que estava lesionado, participou de parte das atividades e vive a expectativa de retornar no clássico. E olha só, além desse jogão que vai ter lá em Minas, mais tarde às 21h30 teremos outro clássico, dessa vez lá no Rio de Janeiro. Botafogo e Vasco definem o último semifinalista da Copa do Brasil. Os primeiros 90 minutos terminaram empatados e a partida promete pegar fogo lá no Newton Santos. Botafogo e Vasco se enfrentam no Newton Santos às 21h30 pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Além da vaga para a semifinal, o classificado fatura quase 10 milhões de reais. No jogo de ida, ficou tudo igual. Arthur Cabral abriu o placar para o Glorioso, enquanto Jair empatou e deixou a decisão para o jogo da volta. Quem vencer passa. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. As duas equipes vêm de vitória no Brasileirão antes da data FIFA. O Botafogo venceu o RB Bragantino por 4-1, jogando em casa. E o Vasco bateu o Sport por 3-2 na Ilha do Retiro. A expectativa é que tenha recorde de público no Newton Santos, com mais de 37 mil botafoguenses. Há mais de 48 horas antes da partida, todos os ingressos já haviam sido esgotados para essa noite. O técnico David Ancelotti terá dificuldade para escalar o alvinegro. O lateral direito Vitinho foi titular no confronto do Brasil contra a Bolívia e não deve iniciar a partida. Já Savarino, que atuou pela Venezuela, pode começar jogando no ataque. Fernando Diniz também terá desfalque com o Cruz Maltino. O volante Jair, que marcou o gol do Vasco no jogo da ida, se lesionou e está fora do confronto decisivo no Newton Santos. Quem passar hoje terá mais um clássico na semifinal, já que o Fluminense se classificou ontem, jogando no Maracanã contra o Bahia. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. E até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, o Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.